Graças a Deus. Olha eu aqui de novo, meus irmãos, para falar da palavra de Deus, que é coisa boa, né, meus irmãos? Não há nada melhor do que você viver sempre meditando na palavra de Deus, porque os dias são difíceis, os dias são maus, meus irmãos. E a gente tem que se afirmar cada vez mais na palavra do Senhor. Ela é quem nos fortalece, graças a Deus. Meus irmãos, estava vendo aí, esse líder aí da Igreja Universal, que é o bispo, né? É de Macedo. E ele estava falando assim que ele me falou mesmo que o mau pensamento, né? O mau pensamento vem para todo mundo. E ele diz que o mau pensamento quem joga é o Satanás. E que se ele jogou em Jesus, tomara na gente, né? Aí ele diz assim que Satanás vai trabalhando e ele vai trabalhando também. E vamos ver quem vence, né? Isso é o que ele fala, né? Mas meus irmãos, quero que ele abra a sua Bíblia, aonde eu vou abrir, e pregue para o seu povo, né? Quero que ele abra a Bíblia, aonde eu vou abrir, e quero que ele abra também e pregue para o seu povo. Da mesma forma, o Valdomiro Santiago, que saiu também de lá, né? Que ele também abra a sua Bíblia e pregue aonde eu que ele abra a Bíblia e pregue para o seu povo, aonde eu vou abrir. Porque eu estou ainda me referindo ao dízimo, né? Me referindo ainda ao dízimo. O dízimo, meus irmãos, eu fui fiel há muitos anos, eu fui fiel. Fui fiel ao dízimo por muitos anos. E eu era de briga, eu contendia com qualquer pessoa que viesse falar para mim que o dízimo não era para os nossos dias. Eu contendia com ele. Mas aí era porque me faltava conhecimento, não tinha estudado ainda sobre o dízimo, né? E a palavra de Deus nos diz, Deus falando, Deus falando através do profeta Oséias, né? O meu povo ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E é conhecimento que muitas das vezes está faltando para cada um de nós, meus irmãos. Então eu me aprofundei muito no Apocalipse, mas sobre o dízimo eu ainda não tinha estudado bastante e fiquei crendo em tudo que o homem falava, né? Em tudo que o homem falava, eu acreditava. Mas o que a gente tem mesmo que fazer é meditar na palavra do Senhor, para que a gente não venha ser enganado. E eu quero então que eles leiam aonde eu vou ler e pregue para o seu povo, né? E aqui, ó, em capítulo 7 de Hebreus, versículo 12, versículo 13, versículo 14, que diz assim, ó: porque aquele... Não, versículo 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei.
porque aquele de quem essas coisas se dizem, parece a outra tribo, parece a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Glória a Deus. Eu vou ler de novo. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem, parece a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Deu para entender? O escritor aos Hebreus está dizendo aqui que o dízimo Deus cobrou através da tribo de Levi, que Deus ordenou o dízimo, né? O dízimo era a tribo de Levi que era encarregada de cobrar o dízimo, e era dado também para os pobres, né? Para a viúva, para o gentio e para o órfão. Glória a Deus. Mas chegou um tempo que eles ficaram rebeldes, né? Não estava devolvendo ali o dízimo, e o dízimo é a servada, né? É um plantio que tem ali em Israel, né? A cevada, e era dado os 10% quando se colhia a cevada, né? E eles ficaram um pouco rebeldes, e Deus permitiu uma praga de gafanhoto, que você pode conferir no capítulo, me parece que de Joel, profeta Joel. Então ali, então os pastores dos nossos dias, eles falam o devorador é o demônio, né? Não tem nada a ver, demônio. Não tem nada a ver isso. Deus está se referindo a uma praga de gafanhoto que estava atacando a lavoura do povo de Israel, porque eles estavam rebeldes, não estavam devolvendo o dízimo. Aí os pastores dos nossos dias, eles invertem, dizendo que se você não dá o dízimo, e aí o devorador, que é os demônios, vai devorar tudo que é seu, vai ser devorando tudo. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando. Se trata de pragas de gafanhoto, que está lá em Joel. Medite nesses versículos, para que você não seja enganado, meus irmãos. Porque eu passei muito tempo pagando dízimo, mas o dízimo não é para os nossos dias. O escritor aos Hebreus, que eu creio que é o apóstolo Paulo, né?
Aqui não diz quem foi que escreveu essas cartas, mas eu quero crer que foi o apóstolo Paulo que escreveu essas cartas. Por que que o autor aos Hebreus ia escrever isso aqui, se no tempo de Pedro, de João, de Tiago, se eles estivessem devolvendo o dízimo para aquelas igrejas ali, por que que o autor ia escrever isso aqui? Se ele visse todo mundo pagando, ele não tinha como ele escrever isso aqui. Se ele escreveu é porque ele não viu ninguém pagando o dízimo, nem na igreja de Paulo, nem de Pedro, nem de Tiago. Ele não viu ninguém pagando. E então ele escreve isso aqui. Medite nesses 3 versículos, que diz que assim que o Jesus veio ao mundo, então foi abolido o dízimo. Jesus veio da tribo de Judá, então Deus não cobrou mais o dízimo. O dízimo era o dízimo, quem comandava, quem cobrava do povo era a tribo de Levi. Jesus saiu da tribo de Judá, então Deus também não cobrou mais o dízimo. É isso que o escritor está falando. Medite, meus irmãos, na palavra de Deus. Veja bem, aqui no capítulo também de Mateus, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: portanto, se trouxere a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e aproxima. Apresenta a tua oferta. Vem e apresenta a tua oferta. Quer dizer, Jesus fala aqui que o que era levado ao altar era as ofertas. Está falando aqui de dízimo. O que era levado ao altar era as ofertas. Não está falando aqui de dízimo. Dá para vocês entenderem? Se tiverdes alguma coisa contra teu irmão, deixa a oferta ali, né? E vai primeiro reconciliar com teu irmão. Depois que reconciliar, então leva a oferta até o altar. Jesus aqui não está falando de dízimo, está falando somente da oferta, né? Somente da oferta. Glória a Deus. Então eu quero assim que esses homens aí, ó, abra a Bíblia onde eu acabei de ler, de abrir e ler, e fale para o seu povo, porque a gente tem visto aí que os Valdomiro Santiago, ele cobra 10%, e ele ainda diz assim: para você que é fiel mesmo, traga mais 10, além de pedir 10, que já não está nem na Bíblia, ele ainda pede mais 10. Ele ainda pede mais 10. Então eu quero que ele leia essas passagens assim e pregue para o seu povo. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, a gente tem que meditar na palavra. Tem que meditar na palavra, porque senão a gente vai ficar enganado. Olha aí a confusão que está dando o dízimo. Olha aí a confusão. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. E o dízimo tem trazido muita confusão. Pessoas que têm se tornado milionário, né? Pessoas que não tinham nada e agora estão milionário.
está trazendo confusão, e a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Meus irmãos, tem pessoas que ele é tão fiel ao dízimo, tão fiel, que se seu filho adoecer, ele não tem coragem de tirar daquele dinheiro ali, porque ele diz que é para pagar o dízimo, para pagar os 10%. Quer dizer que isso não tem base nenhuma bíblica, né? Porque cadê a misericórdia, né? Primeiro, a misericórdia está acima de todas essas coisas. Está acima da oferta, está acima do dízimo. Tem pessoa que, se ele acender um fogão e o fogão acabar o gás ali, ele diz que é o devorador. Se ele for tomar um banho, né? E o seu chuveiro ali queimar, ele diz que é o devorador. Meus irmãos amados, que coisa terrível. Por quê? Porque essas pessoas foram enganadas pelos seus líderes. Mas a palavra de Deus, ela não engana ninguém. É só você meditar na palavra. Amém? Se inscreva nesse canal, dê o seu like, aperta o sininho das notificações para que você receba mais vídeo. Glória a Deus, compartilhe. Graças a Deus. Amém. Que Deus assim vos abençoe.